Gostaria que, primeiro, saber se volto ao contato. Tive dois problemas ao mesmo tempo aqui. O primeiro foi que caiu o sinal da internet. E o segundo é que, não sei por que razão, a câmera também parou de funcionar. Agora, não sei se estou sendo ouvido ou não. Ouvem-me aí? Boa noite. Quem estava na primeira parte, antes de cair o sinal da internet, Dr. Pedro, eu sei que estava. Podia dizer-me em que ponto eu parei lá? Vamos só ver só em que ponto eu parei para continuar. Bom, eu vou continuar de um ponto qualquer aqui, porque não sei bem onde eu estava. Boa noite, doutor Hilário. Tudo bem? Doutora Vanusa também, doutor Maurício, doutor Rodrigues, Nina, doutora Adriana. Um abraço para o doutor Rogério, doutor Ricardo Cunha, doutora Rafaela. Bom, eu vou prosseguir aqui de um ponto qualquer, espero que se complemente aquilo que eu vinha dizendo. Enfim, resumindo, quando Marcos Atílio Régulos, depois de convencer os romanos de que a troca dos prisioneiros romanos com os cartagineses era ruim para Roma, se despede dos senadores e volta para Cartago, ele é claramente advertido de que isto representaria a sua morte, de como de fato veio a ocorrer. Mas ele não pode fazer coisa diversa. É um homem honrado. Ele sabe que ele empenhou sua palavra, e que com sua palavra vai a sua própria essência humana. Hoje em dia, os votos, as promessas, enfim, os propósitos são facilmente descartáveis, não é? Então, aqui está essa passagem do Alfredo de Pietro, dizendo que, uma vez proferida a fórmula juramentada, esta se retroverte, ou seja, ela volta para, dinamicamente, sobre o próprio emitente, obrigando a cumprir o prometido. Se ele fizesse o contrário a isso, seria não só a sua desonra, mas uma afronta à sua essência humana singularizada. Ele percebe claramente que isso representaria a negação de sua própria pessoa. É exatamente, pois, por um certo aspecto, o justo amor de si próprio que o leva a cumprir a palavra empenhada. Retomando a referência com que se iniciou este pequeno escrito, já no Nota sobre Notas número 11, pode aqui afirmar-se que a desafeição às palavras não apenas um desamor aos outros, ou seja, os destinatários da palavra, mas por igual a quem mente, a quem as enuncia. Interessante. A mentira ofende também quem mente, e mais particularmente a quem mente. Nicolás Gomes Dávila, que é um autor colombiano contemporâneo, e que era um autor interessante, porque é um autor aforístico, né? Escrevia em forma de aforismos, e tem passagens muito curiosas. Disse que a palavra não foi dada ao homem só para enganar, mas para enganar-se, ou seja, para que ele próprio se engane. Eu acrescentei aqui o advérbio só para favorecer aqui o contexto da exposição. Mas o texto original é a palavra traduzida, né? A palavra não foi dada ao homem para enganar, mas para enganar-se. Ele se engana a si próprio. Não é a hipocrisia, a mentira, o falso, a simulação, algo restrito, pois, ao domínio moral da alteridade, que diz respeito necessariamente à conduta em relação a outro, em que os receptores da palavra têm direito à verdade. Senão que a simulação exprime uma aparência divorciada do emitente real, uma visibilidade que frauda esse emitente, ofendendo-lhe a honra e a personalidade.
Nem sempre nós vemos isso com a clareza suficiente. O hipócrita, verdadeiramente o hipócrita, não é aquele que faz diversamente do que prega. Esse não é hipócrita. Esse é alguém, nesta linha, estritamente nessa linha, que não tem integridade. Ou seja, é alguém que não é íntegro porque prega uma coisa e faz outra. O que, aliás, é um problema de todos nós. Não há praticamente, que não há homem, não há ser humano que não seja, nesse sentido, alguém que diga uma coisa e alguma vez faça outra. Isso é o drama do pecado. A nossa debilidade natural, e cometemos falhas, cometemos pecados, e sabemos que está errado, e dizemos que está errado. E dizemos contra nós próprios, estamos errados em fazer isso. Isso não é hipocrisia. O hipócrita é aquele que prega algo contrário ao que pensa. Não é contrário ao que faz. Esse não é hipócrita. Volto a dizer, esse é um homem não íntegro, aquele ferido pelo pecado. E que se arrepende, volta à integridade. O hipócrita é aquele que mente propositadamente, ou seja, que sustenta algo quando pensa, na verdade, o contrário. Se a preservação da credibilidade é, assim, para todos, motivo de honra e manifestação entitativa da pessoa, do próprio ente da pessoa, com maioria de razão, a perseverança da credibilidade notarial, aqui voltamos ao tema do notário, é um atributo não só de honra, mas da própria onticidade profissional do notário. De fato, não se podem compaginar as ideias de notário e de falsidade. É algo que não tem nenhum sentido. Pensar em um notário falso. Ou seja, tornar conjuntas essas ideias. Alguém ser notário e ser falso. A credibilidade é, enfim, um dado connatural ao notário. Deveria ser assim automaticamente. Pensamos em notário, pensamos em credibilidade. O notário é alguém que tem credibilidade. O notário é alguém, por assim dizer, que não mente, que não simula, que diz sempre a verdade. E isso chega ao ponto, como estou dizendo aqui, que a credibilidade, ou seja, o fato de o notário ter um rigor com a palavra que pronuncie, é o elemento identitário mais característico do notário. Por isso que na aula anterior eu dizia, nesse sentido, que o notário tem a seu favor algo superior à ideia da palavra de escoteiro. Lembra-se dessa história, no meu tempo de menino, que se falava isso, palavra de escoteiro, porque escoteiro não mente. O notário, ainda mais, tem palavra de notário, é palavra de notário. O notário falou, pronto, está acabado, não vai mentir em hipótese alguma. Assim é o ideal. Lamentável é que possa frustrar-se esse ideal na prática. E há, nesse aspecto, algo que nós devemos pensar. Devemos pensar até com o intuito pedagógico. E isso se oferece especialmente àqueles que têm aspiração, seja de ingressar na carreira notarial, seja de ascender nela. Não é possível imaginar que nós recrutemos as pessoas para uma profissão de um meio diverso daquele que as pessoas em geral vivem. Se nós vivemos numa civilização, num momento civilizacional de grande crise, em que a verdade se troca por um nada, em que não se valorizam as realidades que se devem valorizar, em que a ideologia vai tomando conta de tudo, e a ideologia é uma religião civil e fundada na mentira. Nós não podemos esperar que só por prestarem um concurso público e serem aprovados em concurso público, algumas pessoas passem a ter no dia seguinte esta credibilidade notarial. De maneira individual, né? Singularizada. O que nós precisamos é exatamente, na medida do possível, tomar ciência e consciência destas obrigações e destes valores. Espelhar-nos exemplos mais característicos nas figuras exemplares do notariado internacional, do notariado brasileiro, do notariado de ontem, do notariado de hoje. É toda uma tarefa, ou seja, preparar melhores tradições. Aliás,
Galeot dizia isto, o grande Galeot dizia que o papel do progresso é preparar melhores tradições. Nós precisamos reinstaurar a tradição do bom notariado. Temos grandes notários no Brasil? Temos, não há dúvida. Mas também há notícias preocupantes, eu diria um pouco mais do que preocupantes, certamente angustiantes, de comportamentos que toldam a figura clássica, a figura ideal do notário. Qual é o papel ou missão que se espera tanto de novos notários quanto daqueles que ascendam nesta belíssima carreira notarial? A que estejam à altura de suas responsabilidades. Há um estandarte notarial, uma longa história do notariado. E esse estandarte merece respeito. E a forma como temos de manifestar esse respeito é exatamente cumprir o melhor possível as funções profissionais que são próprias do notário. Se eu não confiasse em que essa gente boa que eu conheço esteja em condições de chegar a esta realidade, de atingir o mais possível a figura do notário perfeito, eu não despenderia meu tempo com essas pequenas preleções. Por mais desvaliosas elas sejam, elas me tomam realmente tempo. Eu realmente tenho a esperança, uma funda esperança, de que me dirijo a muita gente de boa vontade. E que é preciso animar essa gente, esse é o ponto, animar essa gente a fazer aquilo que é certo. O caldo de cultura contemporâneo não favorece esse comportamento adequado, comportamento honesto, justo, em que estejam presentes, como em todo ato bom, os quatro hábitos ou virtudes cardeais: temperança, prudência, fortaleza e a justiça. Então, é esta ideia que me move, ou seja, a convicção de que existe muita gente boa, que muitas vezes está esperando apenas um pequeno empurrão, um pequeno entusiasmo a atingir essas metas de honradez e preservar-se nelas. Para quem sabe, lá ao final de uma carreira honrada, proba, competente, dedicada, com os problemas que toda a carreira apresenta, esse notário lá, daqui a uns 50 anos, fará duas coisas, a meu ver. A primeira é a coragem de olhar-se no espelho. E a segunda, quem sabe, rezar uma pequena oração piedosa e de gratidão, porque alguém lá atrás, embora com uma palavra um pouco deficiente, um pouco débil, etc., estimulou a seguir o caminho do bem, o caminho da justiça. O caminho, digamos, para fechar essa aula, o caminho da palavra, o caminho do verbo. Isso eu penso que numa época de quaresma é muito significativo. Muito bem. Era isto. Eu peço desculpas pelo transtorno aqui da superação da aula, da fragmentação da aula. Como eu disse, caiu não só o sinal da internet, mas depois, misteriosamente, a própria câmera deixou de funcionar. Eu consegui fazer alguma coisa aqui. Espero que tenham conseguido ouvir alguma coisa. Muito obrigado a todos e até a semana que vem com notas sobre notas. Agora, não poderá ser o número 13, porque não terá sido publicado ainda pelo Colégio Notarial do Paraná, mas haverá de ser alguma coisa ligada ao direito notarial. Muito obrigado.